Bom, pessoal, todo mundo sabe, né? Jesus disse da importância de que amemos uns aos outros, né? Mas ele foi específico também ao dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Será que nós somos capazes disso? Vamos falar sobre isso agora? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Ponto Espírita. Pessoal, eu disse para vocês que eu ia gravar aqui na varanda, né? Mas tem um senhor que ele tá cortando mato aqui de um terreno ao lado e tá usando aquela maquininha lá. Então tá fazendo muito barulho ali fora, talvez até vocês vão ouvir um pouquinho aqui. Então eu tô gravando no quarto mesmo, fechei aqui a porta para a gente tentar falar sobre isso. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender dessa questão de amar os inimigos. A pessoa que faz o mal, nem sempre ela tem consciência do bem e nem sempre ela tem consciência que está fazendo mal. Algumas vezes sim, né? A pessoa nos machuca tendo consciência que ela está fazendo mal, mas muitas vezes ela nem tem essa consciência. Existe uma visão um pouco deturpada daquilo que Jesus disse que para a gente fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem, né? Pra gente. Então a pessoa às vezes nos machuca com essa desculpa, né? Não, se fosse comigo eu ia querer que fizesse a mesma coisa. Então às vezes a pessoa não tem muita noção, né, do que ela está fazendo, que ela pode estar machucando outra pessoa. Então a gente precisa primeiro ter isso em mente, né, sobre as pessoas que nos fazem mal. Inimigo é uma palavra forte, né? Eu, graças a Deus, não tenho inimigos na minha vida, graças a Deus. Bom, mas vamos continuar usando essa palavra que é o tema do nosso vídeo. E outra coisa que a gente precisa ter em mente. Então nem sempre a pessoa sabe que está fazendo mal, nem sempre ela tem consciência do bem, né? Às vezes ela deturpa aquele ensinamento que a gente precisa fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente. E um outro ponto também, pessoal, é que as pessoas estão em graus diferentes na evolução moral e espiritual. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, eu sempre falo isso, né, lá no canal Espírita, nas lives, principalmente no Evangelho no Lar. A pessoa só pode dar aquilo que ela tem no coração e não tem como a gente mudar isso. Não tem como a gente mudar isso. Então, quando Jesus diz que a gente precisa amar os nossos inimigos, e isso é tão difícil, né? Então o pontapé inicial já parte daqui. A gente entender que nem sempre a pessoa sabe que está fazendo mal pra gente. Às vezes ela até sabe, até é maldade mesmo, né? Às vezes a pessoa ainda está nessa senda do mal. E muitas vezes a pessoa, ela nem tem noção do que é o bem. Quando a gente compreende isso, a gente olha para a pessoa com esse olhar compreensivo, a gente já começa um processo de amar os nossos inimigos. E aí quando a gente entende também que cada um está em um grau evolutivo, cada um só pode dar aquilo que tem no coração, já é mais um passo também para que a gente cumpra isso que Jesus pediu, né? Para a gente amar os nossos inimigos. Então, pessoal, aqui já está o pontapé inicial, porque a gente não vai conseguir ter pelas pessoas, né, seja inimigos ou não, aquele sentimento de amor que a gente tem pelos nossos familiares. Isso não tem jeito, a gente ainda não... Se tiver alguém aí que é capaz, legal, muito bacana. Eu ainda não sou capaz, né, a maioria de nós aqui na Terra não é. Então, se nós não conseguimos, né, ter esse sentimento de amor, nós podemos então ir por esses caminhos, né, trilhando esses caminhos para que a gente consiga então pôr isso em prática. Então esse olhar compreensivo a quem nos faz o mal é o primeiro ponto para a gente amar os nossos inimigos. E aí tem algo que a gente precisa entender o seguinte: a mágoa faz mal para nós, não para quem nos fez o mal. É imprescindível que a gente entenda isso na nossa vida. Quando você tem mágoa de alguém, é como se você bebesse um veneno esperando que a pessoa morresse. E isso é algo impossível. Então a mágoa, ela machuca nós mesmos, não machuca o outro, não machuca aquela pessoa que nos fez mal. E à medida com que a gente nutre essa mágoa, nós estamos nutrindo em nós algo terrível, uma frequência muito baixa. Energias densas começam a chegar perto de nós. Irmãozinhos, obsessores que vibram nessa mesma frequência também começam a chegar perto de nós. Então,
Nós precisamos ter esse olhar compreensivo, entendendo que cada um só tem aquilo no coração para dar e nós temos que orar pelos nossos inimigos. Isso é amar eles. Orar no intuito de que eles melhorem. Orar para que eles entendam o mal que eles acabaram nos fazendo, para que eles não façam mais isso com ninguém. É muito importante que a gente pense dessa maneira, porque nós já fizemos o mal para muitas pessoas. Eu nunca fiz mal para ninguém, não, eu sou uma boa pessoa, tudo bem. Nessa reencarnação não, mas nós já fizemos o mal para tantas pessoas em reencarnações passadas e podem ter certeza que nós fomos perdoados por muitas delas. Da mesma forma, pessoas já fizeram mal para a gente em reencarnações passadas e nós perdoamos, porque o perdão ele é libertador, ele liberta quem perdoa. Quando a gente não nutre mágoa de quem nos fez mal, quando a gente perdoa o outro, não é que a gente está passando a mão na cabeça, não é que a gente concorda com o mal, concorda com aquilo que fizeram com a gente, não é isso. Mas o perdão, ele solta as amarras que nos prendia energeticamente a quem nos fez o mal. A mágoa que a gente guarda da pessoa são amarras que acabam nos conectando a quem nos fez o mal. A gente só quer distância, de quem nos fez o mal, mas a mágoa acaba nos prendendo a essa pessoa. Então, quando a gente passa a amar os nossos inimigos como perdoando, tendo um olhar compreensivo, essas amarras se desfazem na hora. E nós passamos a ser pessoas livres. Nós não vamos mais beber veneno esperando que o outro morra. Nós não vamos beber veneno, nem vamos esperar que o outro morra. Nós vamos vibrar para que essa pessoa ela deixe de fazer o mal. E o perdão é libertador, viu, pessoal? O perdão é libertador. Quando você tem mágoa de alguém e aí você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, de passar a limpo, de deixar para trás. Às vezes nem precisa passar nada limpo, às vezes é só voltar a conversar com a pessoa. Parece que um peso enorme é tirado das nossas costas no mesmo momento, na mesma hora. E é tão difícil a gente entender isso, é tão difícil. Muitas vezes, pessoal, quando nós desencarnamos com esse sentimento de mágoa, com esse sentimento de mágoa muito forte, muito grande, nós acabamos virando obsessores dessas pessoas. Olha só que coisa terrível, como que a mágoa realmente é um veneno que a gente bebe, esperando que prejudique os outros e só prejudica nós. Muitos dos nossos obsessores de agora são pessoas que nós fizemos o mal em reencarnação passada, nós prejudicamos, essa pessoa não nos perdoou, desencarnou e agora quer cobrar. E é isso que nós queremos para nós, quando nós desencarnarmos? Claro que não, claro que não. Nós queremos uma desencarnação tranquila, queremos ser merecedores do pronto resgate, ir para uma colônia ou um posto de socorro imediatamente, não ficar vagando. Mas isso só depende de nós, não depende de mais ninguém, porque o mundo vai nos machucar, o mundo vai nos ferir, ele ainda é um mundo de provas e expiações, mas cabe a nós escolhermos a maneira que nós vamos reagir a isso. Por quê? Ninguém pode fazer o mal se a gente não permitir. O mal aqui, na nossa mente, que é o que importa. Então, a partir do momento que a gente tenta viver bem, em paz, a gente deixa qualquer conflito de lado. Como diz a música, do Charlie Brown Jr., o grande poeta chorão, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. E é isso mesmo. Quando nós estamos verdadeiramente em paz, nós não queremos guerra com ninguém. Nós entendemos o outro, nós compreendemos as atitudes do outro, nós não desejamos o mal, nós não temos pensamentos de julgamento, de apontar, nada disso. Nós queremos é estar nesse planeta como seres que contribuem, nem que seja ao nosso redor, para que as coisas melhorem sempre. Não queremos ser formas de existência no planeta que não contribuem, que acha que está contribuindo, mas na verdade está criando uma rede de pensamentos ruins, de energias baixas, densas ao redor de quem está perto de nós ou de quem nos ouve, de quem nos segue. Então, pessoal, vamos amar os nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Como? Compreendendo que cada um só pode dar aquilo que tem no coração, compreendendo que cada um está em um estágio evolutivo, compreendendo que nem todo mundo está em paz, porque mais uma vez, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Então nem todo mundo consegue viver essa paz. Muita gente precisa do embate,
o tempo todo. Precisa ter um embate? Não. Você escolhe a paz que você vive. Eu escolhi a minha. Eu estou construindo a minha paz. Estou construindo a minha paz. Não quero guerra com ninguém. Compreendo, tenho esse olhar compreensivo e compreensivo em relação a mim mesmo, as minhas falhas, as minhas más tendências que eu estou trabalhando a cada dia para melhorar. Então vamos amar os nossos inimigos, pessoal. Não é nada impossível, é apenas mudar o nosso modo de pensar, porque a chave está aqui dentro, tá certo? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo no canal Ponto Espírita. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha, confere aí se lá no sininho das notificações está marcado na opção todas, porque aí o YouTube vai entregar todo o nosso conteúdo para vocês. E eu queria agradecer muito vocês por essa força que vocês estão me dando aqui no canal Ponto Espírita. Tá melhor do que eu imaginei nessa retomada. Valeu, viu, pessoal? Gratidão mesmo. Eu adoro vocês.